Fala moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso completo de programação em C#. Na aula de hoje nós vamos falar sobre arrays, mais especificamente arrays unidimensionais, que são os vetores. Basicamente, um array é uma coleção de elementos do mesmo tipo. Então, ao invés da gente declarar várias variáveis do mesmo tipo, a gente declara um array com o número de posições, que é o mesmo número de elementos que a gente precisa armazenar. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, meu brother. Tá perdendo tempo. Se inscreve, porque aqui você se qualifica. Então, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, já deixa o seu joinha. São coisas que ajudam o nosso canal, e ajudando o nosso canal é bom para todo mundo. Então clica no joinha e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Aquela força lá no Insta e no Face. Vamos lá então? Beleza, então já estou aqui com o arquivo da aula 17. E aqui, veja bem, é uma situação bastante comum. A gente vai precisar de várias variáveis do mesmo tipo. Então, até então, o que nós fazemos? Por exemplo, do tipo inteiro aqui eu vou declarar N1, N2, N3, N4 e N5. Beleza? E ali eu posso inicializar cada uma com o seu valor. Só que ao invés de fazer isso daqui agora, o que nós podemos fazer? Podemos substituir pelo array. Nesse caso aqui, 5 elementos, olha só como que a gente pode fazer. Tem várias formas da gente declarar um array, nós vamos ver isso agora. Basicamente, o que diferencia essa estrutura dessa estrutura é que isso aqui é um array. Então, o colchete, abrir e fechar o colchete aqui, eu estou sinalizando que eu estou criando um array do tipo inteiro. Ou seja, ele vai receber, ele vai armazenar elementos do tipo inteiro. Então, aqui eu preciso declarar o nome do meu array, do meu vetor. Vou chamar ele de N, certo? E aqui eu vou criar um new int e informar o tamanho do nosso array. Como eu quero 5 elementos, eu vou colocar aqui 5. Essa é uma das formas da gente declarar um array. Basicamente, eu estou criando aqui um vetor com 5 posições, onde eu posso armazenar 5 elementos. Beleza? Já vamos ver aqui como que a gente faz para armazenar, depois vamos ver outras formas de declarar esse array. Então, declarei, só que ele está vazio. Ele não tem nenhum elemento dentro dele. Como é que a gente adiciona os elementos dentro desse array? É assim, ó. Agora eu indico o índice, que é a posição onde eu quero armazenar o elemento. Para indicar o índice, eu vou colocar aqui, ó, o nome do nosso array, que é N. Também aqui o operador de colchete, vou indicar a posição através do índice. O que a gente tem que lembrar, nós não podemos esquecer, é que a primeira posição do array não é a posição 1. A primeira posição vai ser sempre 0. Então, o primeiro elemento do nosso array vai estar no índice 0. Como eu criei um array com 5 elementos, 5 posições, o primeiro elemento está na posição 0, o último elemento está na posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Array de 5 posições. Beleza? Então, eu coloquei ali só para a gente lembrar que vai de 0 a 4. Então, se eu quiser armazenar um valor na primeira posição, eu indico aqui o índice 0 e atribuo o valor a essa posição. Eu quero armazenar aqui na posição 0 o valor 111. Certo? 111. Então, eu tenho 111 na posição 0. Para armazenar na segunda posição que tem o índice 1, é a mesma coisa, só muda o índice. Eu quero armazenar o valor 222, depois N3 na posição 2. Opa, aqui ó, na posição 3, índice 2. Eu quero armazenar o valor 333. Na posição 4, que é o índice 3, eu quero o valor 444. E na posição 5, que é o índice 4, eu quero o valor 555. Beleza? Joia. Como é inteiro, a gente pode armazenar qualquer valor inteiro aqui na posição. Pode ser aqui, por exemplo, 11, 22, 33, 44, 55, enfim, qualquer valor da faixa do tipo inteiro pode ser armazenada nessas posições, tá bom? E como que a gente imprime o valor de uma determinada posição do array? É fácil, aqui ó, console, vou usar o writeLine e vou imprimir aqui da primeira posição. Então basta eu indicar
o nosso array, o nome do nosso array, com a posição que eu quero realizar a impressão. Então aqui eu estou atribuindo um valor, estou atribuindo o valor 11 à posição 0, e aqui eu estou imprimindo o valor da posição 0. Quando a gente executar esse programa, vai ser impresso aqui o valor 11. Vamos ver isso? Já estou aqui na pasta da aula 17, então CSC, aula 17.C#, compilamos. Ele só deu warnings aqui, não é erro, está falando que a variável foi declarada, mas nunca usada. Essas variáveis aqui, ó, eu vou até comentar isso aqui, tá? Para as próximas compilações não dá esse warning aqui. Então agora vamos executar o nosso programa. Aula 17, tá aqui, ó, impresso o valor 11, que é o valor da posição 0. Então qualquer posição que eu indicar aqui, ele vai realizar essa impressão. Se eu falar aqui, ó, quero a posição 4, vamos ver isso agora? Vamos aqui, ó, compilar, vamos rodar, tá aqui, o valor da posição 4 é o valor 55, tá certo? Então essa aqui é a forma base de trabalhar com o array. Vamos ver outras formas da gente declarar e inicializar um array. Vamos lá, eu vou criar aqui um outro. Por exemplo, eu posso já declarar um array e já atribuir os valores a esse array. Como que a gente faz isso? Bastante simples. Eu vou criar todos do tipo inteiro, mas lembre-se que ele pode ser de qualquer tipo. Eu posso colocar float, double, pode ser um array de strings, char, tá? Todos os tipos que a gente usa no C# eu posso criar aqui o array. Beleza? Então eu vou criar aqui inteiro, vou chamar esse aqui de num, diferente, tá? Vou falar aqui, vou criar usando aqui o new int, vou colocar só 3 posições, tá? Para ficar mais rápido. E agora eu posso já atribuir os valores a esse array. Cada valor ao seu índice. Então, por exemplo, no índice 0, que é a primeira posição, eu quero o valor, vou colocar aqui, ó, 55. No índice, na segunda posição tem o índice 1, eu quero o valor 77. E na terceira posição eu quero o valor 99. Então dessa maneira eu já declarei o meu array e já inicializei com valores. Se eu pedir aqui, ó, num, agora eu quero imprimir o array num, posição de índice 0, 1, 2. O maior índice nesse caso aqui é o índice 2, é o último valor, vai ser 99. Vamos ver? Compilando, rodando, tá aqui, 99, que é o valor que está na posição 2 do nosso array num, tá aqui. Beleza? Então essa é uma outra forma da gente declarar e já inicializar com valores. Uma outra maneira, eu vou comentar aqui porque eu vou usar o nome num para todos os arrays, tá? Então outra maneira que eu posso fazer é o seguinte, aqui ó, num, declarei ali um array inteiro com o nome num, tipo int com o nome num, e posso fazer o seguinte, posso, ao invés de usar o new, eu já posso atribuir diretamente uma cadeia de valores a ele. E eu vou usar esses mesmos valores aqui, ó. Peguei esses mesmos valores aqui e atribuir nesse array. Então, é exatamente o mesmo resultado desse aqui, ó, certo? Só que ao invés de usar o new, o operador new, eu estou atribuindo diretamente ao nosso array num. O grande detalhe é que quando a gente usa esse formato, automaticamente ele vai usar como tamanho do nosso array o número de elementos que a gente está inicializando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 6688, automaticamente o array num agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem tamanho 5, tá? Então, nesse caso, a gente tem que lembrar que o tamanho do array é dito pela quantidade de elementos que a gente atribui a esse array. Um grande detalhe aqui é o seguinte, olha só, sei que tem gente que vai perguntar isso daí. Se eu declarar um array com tamanho 3 e tentar atribuir mais um valor a ele, isso aqui não é aceito. Vai dar um erro, vai gerar um erro aqui na compilação. Aqui, ó, erro. É esperado o inicializador de matriz de comprimento 3, porque nós indicamos que o nosso array
tem tamanho 3. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, com os índices do nosso array. Eu não posso tentar inserir um elemento em uma posição fora do limite, fora do tamanho do nosso array. Obviamente que nós temos estruturas melhores para a gente inicializar o nosso array, estruturas de repetição, mas isso aí é um assunto que nós vamos ver ainda mais para frente, eu não vou mostrar isso na aula de hoje. O nosso objetivo é você entender que nós temos os arrays, que são essa coleção de tipos na mesma variável, no mesmo elemento, tá certo? Ao invés de declarar separado, certo? Eu posso declarar um array, eu crio uma estrutura mais fácil da gente manipular. Vocês vão ver que quando a gente estiver usando os comandos de iteração, os loops, para a gente inicializar e ler os arrays, é muito mais simples do que a gente ler as variáveis separadas. Eu posso criar uma sequência que lê e me retorna todos esses valores. Quando eu tenho variáveis separadas, eu tenho que criar a leitura para cada uma das variáveis, a leitura ou atribuição de valor, tá certo? Então essa é uma facilidade que o array nos proporciona. E lembrando que a estrutura para a gente declarar um array vai ser, eu defino o tipo, certo? O operador para indicar que é um array, o nome, veículos. E aí eu posso usar qualquer uma dessas maneiras, com o new indicando o tamanho, já passando os valores, ou simplesmente atribuindo os valores, a cadeia de valores diretamente. Eu costumo usar mais essa maneira aqui, ó, através do new, indicando aqui, ó, vamos criar um array de string chamado veículos, com 3 posições. E aí a gente atribui aqui, ó, veículos na posição 0. Eu vou atribuir aqui, ó, carro. Na posição 1, eu vou atribuir avião. E na posição 2, eu vou atribuir navio. Beleza? Então aqui eu tenho um array de inteiros e um array de strings. O que você tem que guardar, fazendo um resumo na aula de hoje, é essa sequência: tipo, operador, nome e atribuição. Inicialização, né? Ou atribuição, ou inicialização com a atribuição já dentro dos elementos. Aí você usa a forma que você achar melhor a sua fixação aí, ok? Beleza, muito bom. Pessoal, esses foram os arrays unidimensionais, estruturas muito importantes dentro de programação e, obviamente, muito importantes também dentro do nosso curso. Isso aqui a gente trabalha o tempo todo. Na próxima aula nós vamos falar sobre os arrays bidimensionais, que são as matrizes. Beleza? Então, para você não perder a próxima aula, já se inscreve se não é inscrito e clica no sininho. Assim você não vai perder nada aqui do nosso canal. Clica no joinha se você ainda não clicou e segue a gente nas nossas redes sociais. Te vejo na próxima aula. Até mais!